E hoje nós, outra vez, né, presenciamos as narrativas, que não é do livro do Apocalipse, mas do gênero literário apocalíptico, tanto na primeira leitura, que é uma leitura do livro de Daniel, capítulo 12, quanto no Evangelho de Marcos, né? A gente sempre ressalta que é importante, uma das coisas, né, que nós fazemos quando nós vamos estudar a Bíblia, é fazer um estudo profundo das narrativas bíblicas e identificar os gêneros literários, porque sem essa identificação, nós corremos o risco de fazer uma leitura literalista e de confundir, inclusive, a cabeça do nosso povo, né? E cada gênero literário tem uma espécie de intencionalidade, né? E estão colocados, né, vamos dizer assim, de alguma forma, para momentos muito específicos dentro da nossa liturgia. Por exemplo, o gênero literário profético, ele aparece muito em dois tempos. Ele aparece no Advento e aparece na Quaresma. E a intencionalidade do gênero literário do profetismo é anunciar e denunciar. Para anunciar, às vezes anunciar uma maravilha, como é o anúncio do Messias, né? Anunciar uma vitória e denunciar, né, injustiças e por aí vai, né? Se vocês pegam, por exemplo, os Salmos, ou mesmo livros como o Cântico dos Cânticos lá, a gente vai perceber que é um gênero literário mais poético, né? Que tem uma certa variedade de narrativas, de intencionalidade, desde o louvor a Deus, né, a narrativa de uma tristeza, ou um canto ao amor. O gênero literário apocalíptico, ele é muito específico, ele tem uma intencionalidade, né? Dentre outras a gente poderia dizer, né? Mas a principal, que é praticamente não um anúncio de catástrofes, né? Como a gente lê aqui, que poderia ser interpretado assim, mas o anúncio da vitória de Deus sobre a morte, o anúncio da vitória do reino eterno sobre as realidades terrenas. Isso é das principais intencionalidades do gênero literário do Apocalipse. Por isso que ele traz uma narrativa às vezes assustadora, né? A gente pega Daniel, por exemplo, né? Hoje de forma muito específica, no capítulo 2 de Daniel, vai falar claramente, né, do anjo que vem, né, para amparar aqueles que estão marcados, né, que estão contados no livro, da ressurreição dos justos para a vida eterna e daqueles que não foram justos, né, para a condenação. Depois vocês pegam uma leitura hoje de Marcos, né? Aqueles dias depois da grande tribulação, o sol vai escurecer. Imagina só, a lua não brilhará e as estrelas vão cair. Então, é uma linguagem que realmente pode assustar aquelas pessoas que não estão por dentro da narrativa. E foi usado muitas vezes, inclusive pela nossa igreja, não pela nossa igreja no sentido oficial, né? Mas às vezes pela teologia mais popular, para causar medo nas pessoas. E a gente precisa ir resgatando isso. Tem gente que nem lê todos os livros da Bíblia, mas quando chega no Apocalipse eles pulam, né? Porque tem medo de ler. Ficou meio que essa fama de catástrofe anunciada, né? Então não quero saber sobre o fim do mundo. E não é uma narrativa especificamente sobre o fim do mundo, né? Por mais que pareça, não é essa a intenção, né? A intenção é muito diferente, né? E talvez essa intencionalidade poderia ser também aprendida hoje no Salmo, né? O Salmo, dentre os versículos, né, que nós escutamos, tem um que é muito bonito que fala: o Senhor não permitirá que o seu servo chegue à corrupção. A corrupção não chegará a atingir o servo do Senhor. Corrupção aqui nos dois sentidos, tanto a corrupção no sentido da maldade, da corrupção do coração, quanto a corrupção da carne, né? Significa a ressurreição ou a esperança na ressurreição. Essas narrativas, elas são colocadas sempre em transição. Por que hoje, por exemplo, aparece dois textos apocalípticos mediados por um salmo que de alguma forma também faz a ponte, né, entre os dois textos? Porque nós celebramos hoje praticamente o penúltimo domingo do tempo comum. Nós estamos mudando, né, de ciclo.
Semana que vem a gente vai celebrar o último domingo do tempo comum, que na verdade é a festa de Cristo Rei do Universo, e vamos iniciar um novo ano. Então essas leituras são colocadas, vez ou outra, na igreja, para recordar para a gente, não necessariamente o fim do mundo, mas para recordar essa perenidade da palavra do Senhor. Por isso, né, céus e terras passarão, menos a palavra de Deus, que nunca passa. Recordar a fidelidade de Deus em nossa vida, apesar da nossa infidelidade, e recordar o nosso horizonte último. Diz o versículo 32, né? Quanto nem o filho, mas somente o pai. Justamente para a gente parar de ficar especulando essas coisas, né? De ficar tentando adivinhar, né? Como que se dará essa vinda. Que o mundo terá um fim, né? Ainda que seja o seu mundo pessoal, isso é verdade. Porque um dia você vai tomar o último copo de água, vai fazer a última refeição e vai dar o último boa noite ou o último bom dia. Né? As coisas passam. Isso é uma verdade da nossa vida, né? A realidade que um dia as estrelas deixarão de brilhar para nós também é uma verdade. Porque um dia isso vai acontecer conosco. Também é uma das finalidades do gênero literário do apocalíptico, né? Mostrar para a gente assim, olhem o essencial, fiquem realmente em Deus, no horizonte último, porque as coisas passam. Todas as vezes, tanto na catequese, quanto nos grupos de círculo bíblico, ou na sua casa, né, quando você se deparar com um texto desse, né, lembre da intencionalidade do texto, cuidado com o que se diz por aí. Né? Ainda nós temos muita dificuldade de interpretação desses textos. Vira e mexe, tem uma pessoa que chega para conversar com o padre angustiado porque está achando que o mundo vai acabar mesmo, né? Padre, está acontecendo tantas coisas, nós estamos nos finais dos tempos. Né? Se alguns de vocês tivessem vivido a Segunda Guerra Mundial, né, por exemplo, né, tantos horrores que aconteceram, ou alguma catástrofe dessas naturais, né, que nós no Brasil não temos, né, graças a Deus não temos tanto, né, temos outras, né, mas muitas pessoas vivem buscando identificar o fim do mundo com estas catástrofes, né, e cria até uma dificuldade para a gente, porque, por exemplo, no versículo 30, diz assim: esta geração não passará até que tudo isso tenha acontecido. O Evangelho de Marcos, como a gente sabe, é dos mais antigos que tem. É o primeiro, depois das cartas de Paulo, é o primeiro evangelho. Então a gente pode pensar que este texto tem mais ou menos 1950 anos. Tem alguém vivo daquela geração? Aí um ateu, um agnóstico, vai e confronta você com essa passagem. E você fica comendo mosca e chupando o dedo porque não sabe o que responder. Porque faz uma leitura literalista da Bíblia. Como é que você vai explicar? Então a Bíblia está mentindo, né? Porque falou que essa geração não passará e para quem o texto foi escrito, a geração passou e o mundo não acabou, né? Não sei se vocês se recordam disso. Gente, isso é papel do padre, viu? Eu tenho que falar essas coisas, porque se vocês não ouvirem aqui, não vão ouvir no Jornal Nacional, né? Tem que ouvir aqui. É aqui que é o lugar de ouvir, né? Gostem ou não gostem. Esse é meu papel. Então, não sei se vocês se recordam disso, mas não sei de onde tiraram que 1000 chegará e 2000 não passará. Lembram disso? Eu era ainda adolescente na virada do milênio de 99, né, para 2000. Eu me lembro, eu morava na cidade do interior, eu me lembro que pessoas assim, que não tinha nada a ver com a igreja, passou a noite em vigília, rezando, esperando as trombetas tocarem, né? As pessoas assim, se tornaram religiosas de 99, na virada de 99 para 2000, né? E aí várias teorias da conspiração, não sei se vocês se recordam disso, se vocês estavam neste planeta ou não, né? Mas viveram isso, mas em muitos lugares isso aconteceu. Pessoas que passaram a noite vigiando e outros farreando, né? Já que vai ser a última noite, então vou aproveitar, né? Tudo por causa de uma leitura literalista do Apocalipse. Pessoas, e aí, né? Na história decreta o fim do mundo, né? Aí 2000 passou, falou, não, agora é a profecia maia, 2012 vai rolar. Nós estamos em 2021 e ainda não rolou, né? Então cuidado. A Bíblia não é um livro de receitas,
não é um livro de física, né? Não é um livro, vamos dizer assim, que faz previsões históricas, né? Como as pessoas andam dizendo por aí. É preciso um carinho e um cuidado muito grande para ler os textos, né? A gente sempre fala, e a gente não fala com arrogância, não. A gente fala para esclarecimento, e mais do que para esclarecimento, para também, né, recordar isso. A gente não passa 9 anos no seminário jogando ping-pong ou truco, não. A gente passa estudando. Pelo menos a maioria de nós, né? A gente passa estudando. São 9 anos de formação, e mesmo assim, né, é a vida toda, porque o padre não sai pronto. Tem textos que a gente precisa, né, para preparar uma homilia, consultar de novo os livros, vai lá nos padres, vê o que Agostinho falou sobre isso, vai lá em Tomás de Aquino, vê o que Tomás disse, né? Depois vai lá em Boaventura, dá uma olhadinha, vê se acha alguma coisa, sempre buscando referência na história, né, da teologia, na história dos santos padres, para ver se a gente consegue, né, jogar alguma luz que não vem de nós, que vem do Espírito, né? Mas iluminados pelo Espírito, para ver se a gente consegue jogar alguma luz no texto, ou, melhor do que jogar a luz no texto, né, tirar essa luz do texto e partilhar com vocês. Então é muito importante, né? Eu sempre fico muito preocupado por onde eu passo, com esse estudo sistemático das Sagradas Escrituras, né? Muitos de vocês só têm acesso a esta palavra nas missas de domingo, por isso a minha responsabilidade em poder falar sobre os textos, né? Pelo menos dar algumas orientações básicas. A gente não vai conseguir esclarecer tudo, né? Mas a gente espera, né, com a luz do Espírito Santo e com a boa vontade de vocês, que vocês possam ir também fazendo progresso no Espírito, progresso nesses textos. E todas as vezes que vocês lerem um texto deste, né, um texto mais apocalíptico, recordar da intencionalidade, né? Ao contrário da catástrofe, o que vem pregar este texto é a esperança. O Senhor não permitirá que os seus amados cheguem à corrupção. Isso é muito bonito. É isso que canta o Salmo. Essa é a principal intencionalidade do texto, né? Daniel vai dizer: os justos brilharão para sempre como estrelas no firmamento, né? Essa perspectiva que eu gostaria de deixar para vocês hoje, já preparando o nosso coração e a nossa Assembleia para a grande festa do domingo que vem. Domingo que vem nós vamos encerrar o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei do Universo, né? E essa leitura prepara para a festa, né? Para dizer quem vai reinar de forma absoluta. Não vai ser o dragão, quem vai reinar de forma absoluta não vai ser, né, o nosso pecado, quem vai reinar de forma absoluta não vai ser a nossa miséria, nem a nossa inveja. Quem reinará de forma absoluta é o Senhor Cristo Rei do Universo, né? Deus possa nos conceder a paz e, sobretudo, a sua bondade e a sua luz para compreendermos essa mensagem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,